Pode chegar, pode sorrir, pode falar, pode até chorar. Bem-vindo aqui, nesse lugar. A boa nova vem prosear. Já que não dá pra te abraçar, dá pra sentir, só de ouvir e olhar. Nunca é demais esperançar. Vem com a gente, vamos prosear. Prosa espírita, uma prosa boa e fraternal. Prosa espírita, toda quinta-feira virtual. Prosa espírita, uma prosa muito especial. Prosa espírita, celebrando a vida imortal. Pode chegar, pode sorrir, pode falar, pode até chorar. Bem-vindo aqui, nesse lugar. A boa nova vem prosear. Já que não dá pra te abraçar, dá pra sentir, só de ouvir e olhar. Nunca é demais esperançar. Vem com a gente, vamos prosear. Prosa espírita, uma prosa boa e fraternal. Prosa espírita, toda quinta-feira virtual. Prosa espírita, uma prosa muito especial. Prosa espírita, celebrando a vida imortal. Celebrando a vida imortal. Celebrando a vida imortal. Prosa espírita. Olá, olá amigos e amigas, todos aqueles que já estão sintonizados conosco, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Prosa Espírita, que acontece semanalmente, toda quinta-feira, pela Rede Amigo Espírita, pela Web Rádio Fraternidade, pelo CEP, pelo Tupaciguara Espírita e por todos os canais que levam esse momento a todos vocês. Uma boa noite especial aos amigos que já estão aqui conosco. Écio Silveira, boa noite. Patrícia de Roios, um abraço para você, minha querida. Isa de Azevedo, de Petrópolis. Maria Abadia, um abraço. Maria Brígida, Bete Teles, Pedro José Souza, está sempre conosco aqui. Suzana Galdino, estou te esperando, viu, Suzana? Semana que vem. Sebastião Altair, Patrícia Oliveira, lá de Barretos. Meu amigo Jorge Dutra, um abraço para você. Rosemary, bem-vinda. Pois é, Patrícia. Aliás, Rosemary, da próxima eu estarei aí, se Deus quiser, tá bom? Patrícia de Oliveira, Lia Valente, lá de São Paulo. O Edson, por que você tá balançando a cabeça? Claro que eu vou. Acho que eu não vou? Lógico que eu vou. Tô fazendo um compromisso com a Rosemary. Paulo Maurício, Aparecida Barbosa, Gleice Salles, seja bem-vinda. Maria Célia Martins, Maria de Lourdes Braga, Marta Silva, Daniela Franco, seja bem-vinda. Enfim, todos os amigos e amigas que já estão aqui conosco. Vamos a uma pequena leitura do Evangelho. Fingas, escolhe um capítulo, por favor, do Evangelho. Capítulo 15.
Nossa, capítulo 15, é o dever de casa. Vamos lá. Fora da caridade não há salvação. Caiu direto aqui no maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhes respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, nos versículos de 34 a 40. Pequeno comentário de Kardec. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma. Peraí, Wellington, tô dando uma interferência aqui, eu acho que é o seu som. Eu mutei, viu? Você só vai falar quando eu deixar a partir de agora. Quando eu achar que você merece, eu libero o microfone para você. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Nem amar o próximo sem amar a Deus, nem amar a Deus sem amar o próximo. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Fica aí para nossa reflexão essa belíssima página do Evangelho. Hoje está de volta aqui ao nosso prosa, o nosso querido irmãozinho Edgar Miguel. Boa noite, Edgar. Sempre uma alegria estarmos juntos, viu? Seja bem-vindo. Boa noite, amigos, todos que estão aqui conosco, os três queridos que eu vejo, que eu consigo ver. Olha, encontrar com vocês é sempre um presente, né? Sempre uma força que nos abastece, esse carinho espontâneo que surgiu, sabe de onde? Não é? Desde os primeiros encontros, por isso eu me sinto em casa com vocês e muito alegre de estar aqui, realmente, tenho certeza disso. Obrigado pelo convite. Obrigado, querido. O Ed estava brincando, viu? Você pode ficar aí, você vai falar. Inclusive vai falar até agora. Boa noite, Wellington. Seja bem-vindo. Aí, agora eu tô liberado. Boa noite, querido Daniel, Quincas Veloso, meu irmão querido Edgar Miguel. Esse Edgar é interessante. Ele não tem assim tanto tempo que a gente se conhece pessoalmente, mas a intensidade do sentimento que nos vincula é algo tão gostoso e que nos faz perceber que eu senti que é uma ligação muito antiga, viu? Como é fácil gostar do Edgar. Eu penso que todo mundo que o conhece pode dizer a mesma coisa, viu? É uma alegria estar aqui. Eu estou com um probleminha de internet, como vocês já me ouvindo?
Tá cortando, Wellington. A gente entende, viu? A gente entende a dificuldade técnica e eu agradeço aqui o seu esforço de ainda assim estar aqui com a gente. Mas fica tranquilo, caso dê algum problema aí, a gente entende perfeitamente, tá bom? Eu já mandei o seu atestado para Jesus, ele vai deferir caso a sua conexão caia, viu? Mas sabe, o Ed estava falando sobre conhecer, Quincas. Eu acho que todo mundo tinha que conhecer o Edgar pessoalmente. Você não acha? Ah, sim, sem dúvida, né? Eu tenho uma esperança que após você conhecê-lo, você vai mudar um pouquinho. Eu tenho essa esperança, sabe? Eu já mudei muito desde então. Você já deu uma melhorada. E uma das coisas vai ser você prometer e cumprir. Porque o pessoal de São José do Rio Preto está te esperando lá. Ó. Você prometeu agora. E eu acho... Aliás, você devia aparecer amanhã no Papo com Quincas para falar do Conep. Já te disse isso. Gente, olha, nós estamos num momento tão interessante da vida. Temos recebido, às vezes, infelizmente, pessoas que estão se sentindo desesperadas. O microfone está dando um eco aí, viu, Wellington? Então, a gente fica assim pensando o que nós, com a doutrina espírita, poderíamos levar a esses corações. Teve um amigo aí no chat, é o Pedro, me parece, que pediu ao nosso querido Edgar para dar uma explicada aí sobre acolhimento, que eu acho que é o momento, porque o acolhimento não é só para as pessoas que são espíritas, tem que estender isso de alguma forma, principalmente pelos nossos atos. Veja, eu cheguei a uma conclusão, Daniel, que nós não podemos andar tristes em situação nenhuma. Não, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ter amarguras no nosso coração. Ah, mas é porque então os espíritos são melhores que... Não. É porque nós estamos aprendendo sobre a imortalidade e sobre a bondade de Deus. Esse capítulo hoje do Evangelho vem trazer-nos uma sustentação de que só o amor é capaz de resolver todos os problemas aqui da Terra. E eu fico pensando, quando Kardec diz aí, né, essa assertiva, que o orgulho e o egoísmo são a perdição. A senda é o caminho para levar as pessoas para o buraco e para uma coisa, sabe, Edgar, que eu estava pensando, para a obsessão. Egoísmo e orgulho leva a criatura para a obsessão. E, ao contrário, o amor e a humildade, ou seja, a prática da caridade, da sua extensão, vai fazer o quê? Vai fazer com que a pessoa se sinta livre. Porque a teia maior que existe é o da obsessão. A obsessão da vaidade, a obsessão da imposição de espíritos infelizes. Nós precisamos pensar muito a esse respeito, com muito carinho, nesse momento que nós estamos vivendo. Nós tivemos notícia de um jovem que suicidou-se e que tinha um comportamento aparentemente tranquilo. A pessoa me disse assim, olha, poucos dias antes de suicidar, ele levou a mamãe dele ao médico com muita alegria, com muita vida. Sabe, gente? E é hora das religiões, mas em especial a doutrina espírita, que sabe da imortalidade da alma, sabe da bondade de Deus, sabe das leis de recuperação que nós temos, que é a lei da reencarnação. E veja, devemos descruzar os braços para a ação do amor.
E isso compete a todas as pessoas. Não é? Deixa eu aproveitar aqui a fala do Quincas, que foi muito rica, por sinal. Aliás, tem muitas coisas aí que nós podemos abordar. Ele falou uma coisa aí que me chamou muita atenção, Edgar. Eu quero aproveitar aqui a sua veia de psicólogo recém-formado. E daqui a pouco falaremos sobre a sua questão, viu, Pedro? Que ela é importantíssima. Mas eu quero aproveitar aqui que o tema foi levantado. E o Quincas lembrou aí do jovem que levou a mãe, estava alegre, feliz, e depois decidiu pelo autoextermínio. É muito comum aqueles que estão à volta de alguém que se suicida falar assim, mas ele estava bem. Acho que o Daniel congelou. Congelou. Ele ficou com inveja do Roberto. Eu voltei? Voltou. Ah, voltei. Eu sempre volto. Eu vou, mas eu volto. Será que alguém que está bem realmente decide assim de forma abrupta pela desistência? Ou esse é um processo que nós não estivemos atentos aos sinais? Nós que estamos à volta, estamos tão distraídos que não percebemos os sinais que essa pessoa tem lançado sobre nós. Você pergunta para mim, Daniel? Isso, para o doutor Edgar, psicólogo. Eu acho que acontecem as duas coisas. Eu acho que... Nossa, é tão profunda essa questão que se junta até com alguma coisa do que o Quincas já colocou. A maioria de nós vive personagens, né, gente? Né? E nesses personagens, que são adaptações do nosso ser a cada contexto, no intuito da gente ser aceito, da gente expressar uma normalidade esperada pela sociedade dentro daquele contexto. Então a gente vive um personagem, né? Isso não é mal exatamente em si. O problema é o quanto esse personagem está distante de quem eu sou. Então é claro que a hora que a gente está no trabalho é um personagem. É o Sérgio personagem, é o Edgar trabalhador, profissional. Em casa, nós somos diferentes. É outro contexto, são outras regras. Não existe nada de errado nisso, não é um fingimento, né? Mas quando a gente se sente muito distante, muito desconectado, esse personagem ele pode ser tão bem construído que sim, fica difícil de perceber alguma coisa, porque a pessoa não se revela, a pessoa não se abre, a pessoa representa na maior parte do tempo, né? É claro que talvez isso que eu esteja dizendo seja muito menos provável de não ser percebido dentro do contexto familiar, onde eu conheço o filho desde que nasceu, onde eu vou vendo essa construção, onde eu vou percebendo. Mas para isso os pais precisam estar muito de olho nesse filho, né? Muito atentos a esse filho. Então eu vejo que existem espaços de melhoria nos dois lados. Nós que convivemos com as pessoas, de que jeito a gente olha para as pessoas? E aí, imitando o mestre Kardec, que ousou perguntar o que é Deus, com a pergunta ousada, né? Eu também pergunto, assim, sem querer comparar, é óbvio, o que é o outro para cada um de nós? O quê? Se você fechar os olhos, você se vê dentro da sua vida. Dentro da sua vida tem você e tem todo mundo. O que o outro representa para você? O outro é um vaso?
é uma mobília no cenário, o outro é alguém que vai te atacar, o outro é o que te traz perigo, ou o outro é uma possibilidade de melhoria. Ou o outro, como disse o que você leu, é o caminho para chegar no Pai. Porque eu não consigo fazer um bem diretamente a Jesus nem a Deus. Ninguém é capaz. Diretamente. Senhor, esse aqui é um presente para o Senhor. Não dá para fazer isso. Eu vou fazer um ato para Deus. Não dá. Eu sempre vou agir indiretamente através da caridade, sinônimo de amor. Né? Então, essa é uma pergunta tão complexa quanto a primeira do Livro dos Espíritos. O que, para cada um de nós, e essa é uma resposta particular no meu entendimento, o que é o outro? Depende da resposta, Daniel, eu vou ter mais condições de perceber as variações da situação daquela pessoa que está ali, que talvez queira se suicidar ou que talvez esteja desesperada. Eu vou ter mais condições de interpretar a convivência com a outra pessoa. Então, eu acho que existe uma tarefa de casa para ambos. Para ambos. Mas existe também, penso que existe também uma grande possibilidade da pessoa esconder o que está acontecendo de verdade dentro de si. Existe um caso no livro Loucura e Obsessão, do Divaldo, escrito pelo Manuel Filomeno de Miranda, que expressa bem isso. A filha de um casal espírita se suicida. E foi de um espanto imenso para os pais. E o livro analisa, junto de Bezerra, esta situação. É muito interessante para as reflexões desse tipo que você levantou. Muito bom. Só uma justificativa aqui, o Edson realmente teve dificuldades com a internet, e aí por isso pediu licença para deixar o chat. A Sara, na verdade. Será que ele volta? Tomara que não. Eu acho que não, Edgar. Eu acho que está difícil mesmo realmente lá. Que pena. A internet. Mas isso acontece. O Pedro está sempre aqui conosco, conectado. E ele pergunta sobre o acolhimento fraterno nas casas espíritas. Se é importante a pessoa que sofre ter a oportunidade de desabafar. O Pedro é de Assis, aqui no estado de São Paulo. Ele morando falou lá. Que se conhece há um tempo já, né? Sim, a gente se conheceu na mocidade. Não na minha mocidade, mas na mocidade dele, né? Quando ele frequentava a mocidade aqui no Centro Espírita Amor e Caridade. Isso, não sei se foi em 2000 ou antes. E faz muito tempo que eu não vejo, inclusive. O atendimento fraterno, eu considero... Porque eu vejo a casa espírita como um lugar onde nós desenvolvemos um conjunto de serviços. Nós prestamos uma série de serviços à comunidade. É uma escola, é um hospital, é um lugar fantástico. Um dos serviços que a casa espírita presta é o atendimento fraterno. Por isso que eu acho que quanto mais tempo a casa espírita estiver aberta, é sempre um ponto de luz na comunidade acesa, né? Porque pode ser que alguém precise de um atendimento fraterno às 3 da manhã. Né? Um dia chegaremos lá, se é que já não existem casas assim. Então, o atendimento fraterno é um momento, é um serviço, é uma oportunidade de um contato com o outro numa situação sempre especial para o outro. Eu gosto de pensar que é uma oportunidade principalmente para o atendente fraterno. Né? Ali, né, Quincas, ele tem a oportunidade de agir segundo o que foi lido pelo Daniel. Né? E de fazer, e de aprender muitíssimo sobre si, sobre a humanidade, diante da dor do outro. Né? Então, assim, daria para a gente falar horas sobre o atendimento fraterno, sobre
E o atendimento fraterno é tão interessante, Deus é muito, muito sábio. Ele traz a pessoa para ser atendida por o atendente que mais precisa fazer aquele atendimento. Se a pessoa tiver preconceitos, ela trará a pessoa que ative esse preconceito. Para quê? Para que a pessoa se esforce para arranjar dentro de si recursos para ser caridoso, para ser amorável, para ser gentil, para conseguir ajudar. E aí ele se ajuda. Eu sempre gosto de pensar que todo mundo que trabalha na casa espírita está sempre em tratamento, né? Está sempre... é o grande beneficiado, vocês sabem disso. Então, o atendimento fraterno é a porta de entrada para a casa espírita, e imaginando que a casa espírita tem um conjunto de terapias para quem chega, no atendimento fraterno você tem condições de saber que tipo de terapia melhor se adequa ou se encaixa na necessidade daquela pessoa. Talvez ela precise assistir algumas palestras, tomar alguns passes, voltar ao atendimento fraterno se desejar. Talvez ela precise de um trabalho assistencial, fazer um trabalho assistencial. Enfim, ali você entra, tem a possibilidade de entrar na intimidade da pessoa, com a autorização dela, e você tem a oportunidade de deixar marcas extremamente importantes. Como sempre, não é preciso grandes conhecimentos para fazer atendimento fraterno. Mas é fundamentalmente necessário cada vez maior uma dose de carinho, o olhar. E aí por isso que aquela pergunta volta para o atendente, para todos. O que é a outra pessoa que está na sua frente? O que ela é para você? Talvez, me parece que, segundo a leitura de hoje, que o ideal é que a gente veja que aquela pessoa é o próprio Pai. Aquela pessoa é a minha possibilidade de salvação. Olha só. Aquela pessoa é o meu degrau para a escada. Talvez ela seja mais um passo para o caminho definido para Jesus. Então, assim, o trabalho na casa espírita, também todo trabalho que envolve o outro, que envolve o acolhimento, a possibilidade de ajuda, é de uma seriedade, é de uma importância que a gente não tem muita ideia. E, infelizmente, eu vejo que muitos cursos sobre atendimento fraterno priorizam o conhecimento intelectual, as técnicas, as receitas de bolo. E aí eu fico pensando, como é difícil esse tal de amor, né? Como é difícil amar, né? Como tem sido difícil para nós. Então, em linhas gerais, é assim que eu vejo. Dá para falar mais coisas sobre atendimento fraterno, mas ele é, para mim, um dos serviços mais fantásticos de ser feito. Convido a todos a serem atendentes fraternos. O Edgar, o atendimento fraterno, sobretudo, é um exercício de escuta, né? De ouvir o outro. Nossa. E nós temos muita dificuldade mesmo em se desarmar para ouvir o outro. Porque às vezes nós não estamos atentos ao que o outro está falando, mas aquilo que eu vou falar depois que ele terminar de falar. Às vezes a gente quer opinar, né? Se eu fosse você, mas nós não somos a outra pessoa. E às vezes o outro não está atrás de um conselho, ele quer apenas ser ouvido. Né? Mas às vezes ele quer também receber uma orientação nesse sentido. Então, para o atendimento fraterno, para esse exercício da escuta, quando só ouvir e quando ouvir e falar alguma coisa? Bem, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é que ouvir é um ato de amor. Assim, o ouvir é uma coisa que
A profundidade de ouvir certamente é uma coisa que me escapa. Existe um mistério no ouvir. Uma vez eu li que ouvir é permitir que a pessoa exista. Olha só a profundidade disso. É permitir que a pessoa seja no mundo. Olha só. Porque, veja, quando a pessoa fala, ela está expressando o que ela é. É um aspecto do que ela é. Ela está trazendo ao mundo conhecido alguma coisa da sua intimidade. Então, ouvir não, de forma nenhuma, é ficar calado. Ouvir é um ato de respeito tão profundo que você se anula, se calando, anula no bom sentido, você retira-se do campo para abrir espaço para que a pessoa seja. Olha o tamanho do respeito que é isso. É falar, Daniel, ocupe o espaço. Ele é seu. Suba no palco. Agora você é a estrela. Porque eu penso que no palco só pode ter uma estrela. Agora é você. Eu não preciso aparecer. Eu não preciso falar. Olha o tamanho do acolhimento que tem por trás desse entendimento. É um respeito. Sabe, talvez, usando o que foi lido, é assim, pode falar, eu vou deixar que Deus fale agora. Olha só. Eu vou me calar para que Deus fale. Uma parte de Deus, uma partícula divina. E aí eu vou observar com o máximo de atenção que eu tiver. Depois eu vou pensar o que eu vou falar, se é que eu vou falar. Tanto que existe uma história, que eu nem sei se é verdade, que diz que tem uma comunidade, uma tribo, não sei, um povo, que o conselho de sábios, quando eles se reúnem, 10 pessoas, 10 sábios, tem uma regra nesse conselho que tenha muito a ver sobre isso que a gente está falando. A regra é a seguinte. Depois do primeiro falar, o próximo a falar só pode falar depois de meia hora. Não pode falar antes. Seria um desrespeito brutal. Depois do Daniel, depois do Quincas falar, eu falar em menos de meia hora. Se eu falar em menos de meia hora para essa comunidade, significa que eu não pensei suficientemente a respeito do que ele falou. Portanto, eu não dei o valor necessário. Olha só. Olha só. Então, indicando o tamanho do mistério que é. Eu já tive algumas experiências na psicologia que são surpreendentes. Eu atendi uma pessoa durante 12 sessões. Isso fazendo faculdade, não estágio ainda. 12 sessões. E ela nunca me perguntou nada. E durante 50 minutos ela sempre falava muita coisa. E eu sempre ouvia. E a orientação do meu professor era: ouça. Apenas ouça. Se ela te perguntar, você diga. Se ela não te perguntar, continue a ouvir. E ela falava. 12 semanas, gente. Foi uma mãe que trouxe essa pessoa. Então a gente conversa com a mãe, ouve qual é a queixa, depois atende a pessoa, depois volta para a mãe. Quando nós voltamos para a mãe, no final dos 12, a mãe falou assim: eu não sei o que vocês fizeram. Eu atendi em dupla, eu e uma amiga. Eu não sei o que vocês falaram para o meu filho, mas ele está tão bem. Eu não disse que nós não falamos nada. Eu não sei que conselhos vocês deram, ele está tão calmo. Está tão bem na escola. Está mais falante comigo. E, amigos, nós apenas ouvimos.
Então, o ouvir com amor, vamos pensar assim, resumindo, ele tem poderes que a gente talvez ainda não tenha descoberto. Para a gente pensar, né? Mas eu tenho um caso que é uma exceção, só para finalizar. Eu estava fazendo um atendimento fraterno vários anos atrás, e uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu falei, pois não, tal. Ele falou assim, eu não tenho nada para dizer, eu só gostaria de ouvir. Olha o desafio. Porque no atendimento fraterno, nós recebemos a pessoa, né, e nos colocamos à disposição para ouvi-la, para entender a questão. E ela chegou dizendo, eu não tenho nada para falar, eu só vim ouvir. Olha o desafio. O atendimento fraterno sempre é um desafio, é sempre inédito. E aí, eu não estava sozinho, porque eu aprendi, eu não sei como é na casa de vocês, espírita, a fazer atendimento fraterno em grupo. Raras vezes eu atendi alguém sozinho. Era no mínimo em dois. Clarence fazia isso. Clarence fazia isso em nosso Clarence fazia isso, é verdade. Mas no caso, Clarence tinha 2 atendidos. Eu já cheguei a ter 5 pessoas para atender uma pessoa, Daniel. Ah, tá, entendi. Então aí no caso, mais pessoas para atender uma pessoa. Sim. Entendi. É o contrário, então. É o contrário. E foi um desafio, mas eu quero falar depois sobre os 5. Foi um desafio porque nós tivemos que tentar entender o que ele gostaria de ouvir. E aí eu só citei isso para expressar o tamanho do desafio e do que é fantástico no atendimento fraterno. Sobre atender acompanhado. Eu recomendo fortemente que a gente atenda em dupla, e se possível em dupla masculino e feminino. Eu acho isso muito interessante, tem muitos benefícios. E uma vez houve um depoimento de uma pessoa que, quando abriu a porta assim, viu 5 pessoas. Ela disse assim depois para a gente, puxa vida, 5 pessoas para me ajudar. E ela entrou e não teve nenhum tipo de timidez para se abrir para 5 pessoas, e cada um deu a sua contribuição. Durante muitos anos eu fiz atendimento fraterno dessa forma, em grupo. Eu prefiro e recomendo. É isso. Quincas. O silencioso Quincas, ele vai falar daqui a meia hora, eu acho. Respeitoso. Meia hora daquilo que você falou em primeiro. O outro. O que significa o outro? O que significa o outro? Vamos pensar. Primeiro, na essência, seria uma partícula de Deus. Correto? E você vai pensar o que significa a presença de determinadas pessoas na sua vida. Pessoas que vêm, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que trabalha dentro do seu lar uma vez por semana. Vai prestar serviço, vai fazer limpeza e etc, etc. A primeira coisa, você pensa em verificar se ela é boa de serviço, está apta para realizar a tarefa. Ponto. Você faz até uma avaliação de se vale aquilo que ela vai receber. Beleza. Bom, mas você tem uma outra oportunidade, a de ouvi-la. E uma pessoa que vai uma vez na sua casa em busca de 100 e poucos reais, ela traz também dentro de si as mesmas ansiedades que nós carregamos. E passando por um filtro, o filtro do amor, você vai entender aquela pessoa como sendo uma filha ou um filho de Deus.
O que é que significou? Que ele é teu irmão. Exato. Isso é esplêndido, isso é esplêndido. Ora, eu tenho que tolerar, mas eu tenho, antes que pensar em tolerar, eu tenho que servir. E servir, uma das coisas não é que você vai ficar esmiuçando a vida do outro, mas dar-lhe a oportunidade de se abrir. Ô fulano, ô ciclana, por que você está triste? Né? Que coisa, né? Você vai pensar dessa maneira. E é interessante, Edgar, que muitas vezes essa pessoa se transforma em parte da sua família. Quando você age assim, É com verdade. paciência, com carinho. Porque Jean-Paul Sartre, ele diz lá, a mim me parece que está no Muro, livro dele, ele diz lá, o outro é o meu inferno. É uma expressão dele. É verdade. E nós vamos encontrar com a doutrina espírita, sobretudo com o André Luiz, que você já citou aí de alguma forma, ele nos diz, a mim me parece que está em Agenda Cristã, o outro é o nosso degrau para subirmos para a nossa elevação. E aí nós vamos encontrar o testemunho de Jesus quando fala-nos sobre o bom samaritano. Quem que é meu próximo? Essa foi a indagação. E aí, quem que é meu próximo? Porque amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo comandamento. Engraçado. Você já pensou que o doutor da lei poderia ter perguntado e quem é Deus? Que ele perguntaria e quem é Deus? Mas ele foi justamente naquela parte final, quando Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu sentimento, né? Amar a Deus é sua vida. É a interpretação da vida. Porque eu vivo por quê? E para quê? É uma coisa interessante. Geralmente a gente pensa assim, esse mundo não tem jeito porque as pessoas não se melhoram. As pessoas. As pessoas. E você. Eu não estou no meio das pessoas, eu acho. Está no meio das pessoas. E ele faz aquela colocação tão interessante que Jesus mostra para ele que o mandamento real, amar a Deus sobre todas as coisas e tal, e ao próximo como a si mesmo. Mas o doutor da lei, que já vinha com a pergunta para implicar, é o que está escrito lá no Evangelho. Vinha para implicar, para criar caso, e quem ama não cria caso. Porque ele ainda não tinha amor. E essa sequência é tão admirável que Jesus... Mas agora eu fiquei encabulado pensando, por que ele não perguntou assim? Quem é Deus, então? Como é que eu vou amar esse Deus? Quem é Deus? Eu não o vejo. Eu não entendi ainda a sua lei. Mas ele pergunta, quem é meu próximo? E quem que é seu próximo, o cabeludo? O Quincas, só uma observação em relação a essa pergunta do doutor da lei, porque o judaísmo, por via de regra, eles cumpriam muito bem o primeiro mandamento. Aliás, nós também cumprimos muito bem o primeiro mandamento, que é o de amar a Deus. Todos nós temos essa ideia inata de uma inteligência suprema que governa todos nós, que convencionou-se por parte da sociedade de chamar de Deus. Mas, naquela época, já havia uma grande dificuldade de exercer a segunda parte do mandamento, que era amar o próximo. E mais, depois, no final, Jesus ainda elabora melhor esse mandamento. Não basta amar o próximo como a mim mesmo. O nosso desafio é ainda maior.
é amar o próximo como Jesus nos amou. Aí ficou feio. Essa aí é a dificuldade. Ele é sempre o parâmetro, né? O modelo, Ele né? é sempre o parâmetro. E uma coisa interessante aqui, porque o verbo que está lá, Quincas, é tentar, testar. Eu fico pensando, né, que inocência desse doutor da lei. Alguém Total. querer tentar Jesus. Né, É o que as Edgar? crianças fazem, Daniel. É o que as crianças fazem, né? Nós É o que as fazemos. crianças fazem. É. Só que nós caímos na delas, né? E Jesus Sim, pacificamente olhava, sim, né? sim. Deixa eu voltar um tantinho. O Quincas citou o caso de uma pessoa que a gente permite que entre na nossa casa para nos ajudar na limpeza, na arrumação, e que a gente pode servi-la, né, Quincas? Eu achei muito interessante porque você gerou em mim uma, uma, uma- um pensamento de que, ampliando a questão servir, né? Puxa, como que eu vou servir alguém que me serve, né? Porque contrato essa pessoa para me servir em troca de uma remuneração. Como que eu vou servi-la, né? O que é, né? E você deu alguns exemplos, mas eu quero transformar o exemplo em palavras, né, para ampliar, né, para outras situações. Através do respeito, né? É assim que eu vou servi-la, através do meu respeito, da minha atenção às suas outras necessidades. Ela está ali por conta da necessidade financeira, mas ela tem outras. A necessidade de atenção, a necessidade de ser respeitada, de ser enxergada, né? Porque algumas pessoas não são vistas, não são olhadas, não é? Às vezes não são abraçadas, né, Quincas e Daniel? Se você abraçar, depende da pessoa, ela pode desabar, dizendo para você que faz anos que alguém não a abraça. Isso é servir também. Você me trouxe esse insight quando você disse. Se nós somos de uma empresa, a gente pode servir nosso funcionário. Eu acho muito estranho quando a pessoa pensa que haja algum lugar na nossa vida que a gente não possa ser cristão. Como assim? Eu não sei se vocês já perceberam, algumas pessoas falam assim, bem, sábado e domingo eu faço caridade. Eu falei, e segunda e sexta, faz o quê? Não é cristão, não é? Então, não, agora eu vou para a empresa, então isso não tem nada a ver com religião. Como não? Como não? Já, por isso que eu gosto muito de repetir que o espiritismo é uma forma de viver. E não é uma forma de viver no final de semana. A hora que eu vou ao centro, é como eu vivo todos os instantes. Então, é muito interessante que a gente amplie a questão de que fora da caridade não há salvação, é fora da caridade em todo instante. Então, diante de alguém que me serve, eu também posso servir com a caridade, com a gentileza, com respeito, com o olhar. Eu olho para a pessoa. Ou eu olho para exigir alguma coisa. Né? Quando eu pergunto, você está bem? Eu estou perguntando para inglês ver? Ou é uma pergunta sincera? Ou eu quero saber de verdade? Né? Então é muito interessante a imagem que você trouxe para que a gente extrapole para todas as outras relações. E aí, usando as suas palavras, o que o outro significa? Porque muitas vezes, e isso é muito comum, o outro, na nossa expectativa verdadeira, é alguém para me servir. Para que eu me caso? Para que alguém me sirva? Para que alguém me faça feliz, por exemplo? Por que eu tenho um amigo? Para que ele me sirva? Porque ele é útil para mim.
Vou dar um exemplo. Não sei se o Daniel sofre o que eu vou dizer. Você abre um negócio, você abre uma loja de vender pneu e fazer alinhamento e balanceamento. Tá bom? Aí chegam os amigos, né? Os amigos vão lá prestigiar, né? Para que você... E aí eles pedem desconto. Que raio de amigo é esse? Ué, a pessoa está começando com as suas dificuldades e você quer desconto. Você tem que dar desconto para os inimigos, para os que não querem te prestigiar, para os que não te conhecem, para quem você precisa conquistar. Os seus amigos tinham que ir lá e pagar o preço cheio, com gosto, para ajudar o amigo. E a gente vai lá e pede desconto? Eu já vi pessoas falando que os piores clientes são os amigos. Os que dão trabalho, os que implicam, os que são exigentes além da conta, os que pedem desconto e se fazendo der desconto eles ficam de mal. Então, o que é o meu amigo, Quincas? O que é o meu amigo? O que eu faço? Para que eu tenho aquele amigo? Para que ele me sirva? Ou para que eu sirva? Eu gostei demais desse aqui da Neuza, o amigo da onça. Sem dúvida, aliás, né? Tanto que tem uma mensagem, eu acho que é Humberto de Campos, não sei, não vou lembrar onde, eu sou péssimo. Um dia eu vou chegar a ser que nem o Arthur, o Vitor Hugo, o Gustavo, vocês que lembram de tudo. Não sei se vocês se lembram, lá daquele tempo, né? Aquele tempo antigo, né? O senhor, muito rico, chamou o filho e falou assim, olha, leva para o meu amigo que mora na outra cidade 5 moedas de ouro, tá? Leva para ele. E o filho foi lá com muita... Vocês conhecem? Foi com muita alegria, né? Viajou 3 dias, chegou lá e encontrou um pequeno palacete, muitos criados, boa parte muita gente na família morando com esse amigo do pai dele. Foi muito bem recebido, tipo assim como a gente é recebido em Minas, né? Com comidas deliciosas, uma gentileza, uma hospitalidade imensa, igualzinho, né? Nossa, foi extremamente bem recebido, como filho do amigo dele. E ele resolveu não entregar 5 moedas de ouro, porque ele entendeu que a pessoa não precisava. Não tinha necessidade nenhuma. E voltou. E contou para o pai, pai, olha, eu fui recebido assim, olha, eu encontrei tudo isso, tá aqui as 5 moedas de ouro, porque de fato ele não precisa. O pai dele ouviu, voltou para dentro de casa e trouxe mais 5 moedas de ouro. E disse assim, filho, volte lá. Eu não sabia que meu amigo estava nessa condição. Entregue 10 moedas de ouro para que ele tenha para que ele tenha esse valor antes que ele precise, porque ele tem altíssimas responsabilidades. O texto é de matar, né? Porque ele termina fazendo a reflexão de que não é tão nobre assim ajudar quem está caído, que muito mais nobre é ajudar a pessoa antes que ela caia. E o título da mensagem é terrível e chama-se Amizade Verdadeira. Então, a gente tem um caminho longo ainda, né? Você sabe, Quincas, que hoje eu contei a história do seu pai para um casal de amigos. Aquela que seu pai estava vendendo terreno e a pessoa ofereceu 22 e falou assim, não vendo por 22, vendo por 18, que é quanto vale. E aí a pessoa disse assim para mim, fiquei com vergonha de mim. Fiquei com vergonha. O problema do egoísmo ele é muito forte, né? Ele é. E imperceptível.
muitas vezes. E é interessante, eu me lembro de um caso, um fato simples, mas também notável. O rapaz trabalhava numa empresa entregando gás, bujão de gás. E sempre que ele ia numa determinada casa, era muito bem recebido. Tipo assim, faz favor, troque para mim o bujão, porque a pessoa já de idade, porque eu não dou conta. E ele trocava, e com aquela agilidade e sempre com a cara boa. E a pessoa sempre lhe dava alguma coisa. Ah, você gosta de pudim? Então, tá aqui um pedaço de pudim. Não podia pedir picolé do que bom, né, Daniel? Beleza. E aí, foram estreitando a amizade. Então, aquela pessoa que era uma senhora já de certa idade e que não tinha filhos, disse para ele, falou, olha, você é uma pessoa bonita, educada, de bons modos, por que você não estuda, se prepara? E ela insistiu isso com ele umas 3 vezes. Bom, passou, ele mudou de empresa, já não ia mais lá levar o gás, mas um determinado dia ele bate na porta, tempos depois. Falei, olha, eu vim cá lhe trazer um convite. Eu estou formando, graças à senhora. Veja o trabalho da caridade e do atendimento fraterno. O que significa isso? Nós não precisamos estar na casa espírita para prestarmos um atendimento fraterno. E fraterno já é um nome, né? Sim. Que diz de irmão, de fraternidade, de igualdade, de amor. Veja, a pessoa vai chegar na casa espírita, você não precisa esperar que ela se dirija para o atendimento fraterno. Seja fraterno com essa criatura. Não é, Daniel? É o grande desafio, né, Quincas? Porque a base da caridade é justamente a fraternidade. A capacidade de enxergar no outro um irmão. O Edgar, enquanto você falava sobre o servir, o Quincas também lembrou sobre isso, que vai de encontro ao capítulo 15 do Evangelho. Algo que eu tenho pensado muito, sabe? Diante da caridade, quem realmente serve? Ou quem é o que mais serve? Porque às vezes, do alto da nossa arrogância, nós estamos acreditando que somos os maiores servidores. Hoje, por exemplo, hoje foi dia de sopa fraterna. Nós vamos distribuir sopa. A gente acha, né, que às vezes aquele é o maior ato. Mas se fora daquele ato não há salvação, quem mais serve é aquele que recebe. Porque a minha salvação está no recebimento dele. E o interessante é que aqui em Ibiá nós temos um grupo de famílias. Eles moram em barracos de lona. Imagine você morar numa região que não tem acesso à energia elétrica. Esse pessoal não tem energia elétrica. Eles não têm internet. Eles não têm água encanada. Eles não têm esgoto. Imagina isso. Lá eles são algo em torno de 15 famílias que vivem nessas condições. E são extremamente felizes. Extremamente amorosos. E lá tem uma menina chamada Maria. Eu brinco que ela é a minha dose semanal de ansiolítico. Porque eu chego lá, ela me abraça, ela me beija, eu saio de lá realmente renovado, sabe? E aí a semana retrasada eu cheguei lá e ela veio com 3 mexericas ou tangerinas para me entregar. Falei, olha que tio que eu trouxe para o senhor. Eu fiquei pensando, falei assim, gente,
foi preciso de que a espiritualidade intuísse essa criança, para me oferecer essas 3 tangerinas, para me entender que toda quinta-feira é ela aquela que mais me dá. Então eu estou vindo aqui é para receber. A sopa é só um estímulo, Pretexto. um pretexto para que eu receba a minha salvação. E aí, Edgar, eu adoro tangerina, adoro mexerica. Mais que depressa, eu comi as 3 tangerinas, Quincas, as 3 mexericas. Ela falou assim, ô tio, eu vou lá dentro buscar mais 3 para o senhor levar para os seus filhinhos. Oh, que doce. Então, é uma pergunta que nós devemos nos fazer sempre, né? Porque se a caridade nos salva, a nossa salvação está no outro. Mas sem dúvida. Daniel, essa garotinha é bem rica. Ela só não tem dinheiro. Só não tem dinheiro. Só isso. Ela é E eu muito rica. conheço gente tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Sim, Daniel. É verdade. A Maria São é bem um... pobres. Porque é uma coisa que nós podemos também pensar, né? Fora da caridade não há salvação. Que salvação eu estou procurando? É do que nós estamos falando, né? O que é se salvar para você? Já se perguntou? Muitos poderiam dizer assim, salvação para mim seria a cura de uma doença. Tá, mas nós vamos perecer apesar da doença. A salvação para mim seria a quitação de uma dívida enorme, mas essa dívida sendo quitada, nós vamos seguir. De qual salvação Kardec está falando para nós, nesse capítulo 15 do Evangelho? E eu acho que mais que isso, qual que nós estamos buscando? O que é ser salvo para mim? Será que ser salvo para mim é ir para o nosso lar? Será que ser salvo para mim é deixar de ir para o umbral? Qual salvação nós estamos buscando para a nossa vida? É uma magnífica pergunta. Magnífica pergunta. E tem mais um problema, hein? É pensar que algo ou alguém nos salvará. Por isso que eu evito de colocar Jesus como o Salvador. Não que ele não seja, mas não o Salvador que vem aqui e me salva. Não. Eu gosto da imagem. Jesus está na praia e eu estou me afogando na água. Ele pula na água, chega ao meu lado e fala assim, é assim que se nada, faz comigo. Mas ele não rela em mim. Nada desse jeito. E você não vai se afogar. Este é o Salvador que eu imagino no Cristo. Mas ele não me segura de jeito nenhum. De jeito nenhum. Até porque eu nem morro, né? Nem dá para morrer. Né? Nem morre. Nem morro. Né? Nem morrer a gente pode, Daniel e Quincas. Não tem jeito nem de morrer. É difícil isso. Nem morrer eu posso. Né? Mas a gente aprende tanto, né? A salvação é uma boa pergunta. O que é a salvação que você busca? O que é a salvação que a caridade me dará? O que é? Porque a gente começa um caminho que é muito longo, o caminho da salvação, e nós somos tão estranhos que a gente começa um caminho sem saber aonde a gente vai chegar. Sem saber o que é a salvação. Nós somos muito estranhos. Nenhum avião sai do aeroporto sem saber o seu destino. Nenhum navio faz isso. Nós vivemos sem saber onde vamos chegar. Para você ver o nível a falta de lucidez, o nível de inconsciência com que vivemos, generalizando, né? A gente não tem, de fato, noção.
do que está acontecendo agora. Não tem. A gente pensa que entende o que o Evangelho está falando. E isso tem a ver com a obsessão que o Quincas falou no começo. Né? Vivemos sobre a obsessão da vaidade, a obsessão do egoísmo, a ilusão do orgulho. Acreditamos no que... Acreditamos no cenário. Edgar, eu vou trazer aqui uma proposta de Emmanuel para essa salvação. Emmanuel disse que caridade é colocar o outro no centro da nossa atenção. Isso é caridade. Olha que interessante isso. E quando eu coloco o outro no centro da minha atenção, eu enxergo o que ele precisa. O que ele realmente precisa. E quando eu enxergo o outro, isso se chama altruísmo. Capacidade de sair de si e enxergar o outro. Colocar o outro no palco, Edgar. Eu coloco o outro no palco da minha vida. Né? O contrário de altruísmo é egoísmo. Egoísmo. Então a caridade nos salva do orgulho e do egoísmo, que é a razão de todos os males que nós temos lutado aí ao longo dos anos. Né, Quincas? A salvação é aquela quando eu estou inteiramente livre para servir o meu próximo. Essa é a salvação. Livre. Livre. Eu não estou amarrado no egoísmo, no preconceito. Eu estou cheio de amor pela pessoa, sem nenhuma interrogação íntima. Pô, eu vou servir o Edgar, mas será que o Edgar precisa? Não, mas ele está... Né? Será que ele merece? Isso é peia. E nós muitas vezes sentimos embaraçados, estamos salvos da nossa ignorância, do nosso medo, da nossa ansiedade. Quantas vezes nós deixamos de amar, de servir, por presunção? Por presunção. E isso, às vezes, dentro do nosso próprio lar, com as pessoas que convivem com a gente. Eu me lembro de um dia que, conversando com alguém, eu disse para ela, não, procure tratar melhor o seu marido. Ela falou, de jeito nenhum, porque senão ele, usou esse termo, ele toma conta. É isso que nos impede, né? De amar, de servir. Porque você colocou, Edgar, eu achei interessante, realmente Jesus veio nos trazer o caminho para nós alcançarmos a nossa liberdade íntima. Isso. Não vai pegar-nos e falar, não, tá aqui, vai para o céu. Opa, peraí. É preciso você ter a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda para você começar. E isso não se faz sem amor. Agora, que é outro detalhe interessante, né, Edgar? Como é que é esse negócio de fé, realmente? Porque tem aquela fé dogmática, né, eu diria, que você tem que crer e pronto, acabou. E aí, Edgar? Ai, Deus. Fica tranquilo que nós temos até meia-noite, viu? Tá bom. Ótimo. Ficar com vocês até meia-noite eu nem vou ver passar. Você sabe, gente, eu sempre penso, pensando sobre o que você levantou, Quincas, que a fé está relacionada à construção de um relacionamento com o Pai. Sabe, eu penso que existem 3 relacionamentos fundamentais na vida. A minha com o meu Pai, Deus, a minha com o outro, todos os outros, e a minha comigo mesmo. Eu não sei qual é a mais complexa, sabe? Qual é o relacionamento mais complexo.
Mas quando a gente fala de fé, eu me lembro do relacionamento que cada um de nós particularmente precisa construir com o Pai. Então, a mesma pergunta. O que é o Pai na sua vida? O que ele representa? Ele é o quê? Alguém precisa pedir coisas? Ele é o quê? O que ele está fazendo na sua vida? Sabe, de novo, dentro do cenário, aonde ele está? Aonde ele está? Ele serve para eu acessá-lo na hora das minhas encrencas? Se sim, você tem um tipo de relacionamento. Né? E aí a gente precisa trazer a questão da prece, né? Que é uma das coisas talvez mais incompreendidas que existe. Não que eu compreenda, mas eu, de fato, me esforço para compreender o que é. Porque os livros dizem que a prece, Emmanuel diz que a prece é o mais importante meio de relacionamento com o Pai. Aí eu falo, gente, eu estou fazendo muita coisa errada sobre isso. Então, é um relacionamento. Como que... Veja, nós só conhecemos relacionamentos onde há interação. Onde você fala, eu respondo, a gente age junto, faz trabalhos em conjunto, certo? Nós estamos aqui num relacionamento. E com o Pai? Com o Pai, já que ele não é material, né? Ou seja, ele foge dos parâmetros conhecidos. Como é o meu relacionamento? Por isso, assim, eu reflito há anos a respeito daquela situação da Madre Teresa de Calcutá sobre a prece. Vocês conhecem? Já ouviram falar? O repórter perguntou para ela como ela ora, né? O que a senhora fala com Deus quando ora? Eu não falo nada, eu só escuto. Interessante. Então, o que Deus fala? Ele não fala nada, ele só escuta também. Para mim, essa história tem um mistério que eu ainda vou descobrir qual é. Existe algo tão profundo nessa prece da Madre Teresa, onde não há palavras. Então nós estamos falando de um relacionamento sem palavras. Aí, Quincas, para a gente não se alongar, porque senão a gente vai até meia-noite mesmo, eu preciso construir, eu vou trocar a palavra agora, mas que aparentemente é sinônimo, uma convicção de que o Pai está ali, me ouvindo. Mesmo quando eu estou em silêncio. Que Ele está me vendo. Ele sabe de mim. E eu sei dele. Sabe quando você fala assim, a pessoa está ali, ó, à esquerda, ali, ó, no cantinho. Eu não preciso olhar para trás, eu sei que ela está ali. Cada um está na sua casa, né? Eu sei onde minha esposa está. Ela está ali. Vocês sabem onde. Então, Deus está onde na sua vida? Aonde? Você sabe onde Ele está? Você tem certeza absoluta que Ele está ali? Atento? Em silêncio, mas extremamente ativo. Então, tudo isso para mim vai fazer com que a fé aconteça, Quincas, no meu entendimento. A fé é uma convicção sem jamais ter visto. É uma convicção sem nunca ter ouvido. É um saber diferente do saber racional. É alguma coisa que vem lá de dentro de você e fala assim, eu sei. Por isso que tem várias pessoas no mundo, né? Perguntaram uma vez para o Jung, aquele psicólogo, se ele acreditava em Deus. Ele disse não. Eu sei Deus. Eu não acredito. Não é uma questão de crença, é uma questão de convicção. Porque quem acredita hoje desacredita amanhã cedo. Basta acontecer alguma coisa, basta morrer alguém amado, não acredito mais em Deus.
Então não tinha fé. Mesmo. Sim, não tinha. Não tem problema nenhum não ter fé. A gente tem que admitir as coisas. Né? E a fé, ela, conforme a gente caminha, eu acho que ela vai ganhando corpo e força cada vez mais. Mas ela é uma das construções íntimas que nasce, e aí é minha hipótese, nasce de um relacionamento que eu construo comigo. Olha só que interessante. Eu vou encontrar Deus quando me encontrar. E Humberto de Campos fala isso numa mensagem. Ele fala que nós vamos encontrar Deus no perfeito conhecimento de nós mesmos. Então eu preciso me aprofundar no relacionamento comigo, que é mais fácil, para descobrir como eu me relaciono com o Pai. Vamos caminhar muito ainda. Mas vamos lá. Ou seja, quando eu me autoconhecer, eu entenderei Deus. Você saberá de Deus. Saberá não sei de se Deus. nós vamos entendê-lo, tá? É. Mas você saberá. Ah, então o Senhor está aí. O Senhor está aí. Eu vou ver se eu localizo aqui uma mensagem do Emmanuel que me toca. E realmente essa questão da nossa relação com Deus é conhecimento mesmo. Pergunta número 11 do Livro dos Espíritos, se em algum momento o homem compreenderá a natureza íntima de Deus. Compreender leva a saber, né? Sim. Eles respondem que sim. Um dia. Um dia, em algum momento. É. Olha só essa mensagem, eu não vou lê-la. Glória cristã, caminho, verdade e vida. Tá? Emmanuel finaliza a mensagem dizendo assim: no instante divino dessa glorificação, que é a glória, a nossa glória, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. 2 pontos. O filho achou seu pai em plena eternidade. Esse Emmanuel é danado, hein? Meu Deus! 82? 82, Edgar? Não sei, acho que eu não marquei aqui o número. Chama Glória Cristã do Caminho, Verdade e Vida. Eu não marquei qual é o capítulo, só marquei o nome. Glória Cristã. O filho, nós, você, Quincas, você, Daniel, eu, achou o Pai no meio do infinito. Evidente que não é um achou físico, né? Não é um local, né? Mas eu percebi o Pai de uma forma que nunca foi percebida antes. Esse final, quando eu li a primeira vez, me emocionou demais. O filho achou o Pai no meio da eternidade. Nós estamos falando de fé. Edgar, nós ficaríamos aqui a noite toda nesse prosa. Eu também. Para ficar com vocês? Tranquilamente. Não, mas tá faltando o Wellington. Sim, uma pena mesmo, viu? Não, então não tá faltando ninguém, não. Então tá tudo certo. Poxa vida. Ah, Edgar. Edgar, quando você vem a Minas? Daniel, você podia, por favor, falar alguma coisa sobre o Conep agora? Podia. Vou falar. Mas antes disso, eu quero saber quando que o Edgar vem a Minas. Olha, você não sabe da minha vontade de estar aí no dia 18, 19, né? 17, 18, né? 14 e 15. 14 e 15. Você não sabe. Mas o Emmanuel disse que a gente encontrará a liberdade no cumprimento do dever, né? Então, muito da minha vontade de estar aí é uma vontade egoísta. Né? Então, qual que é o livro da mensagem? Caminho, Verdade e Vida.
Caminho, verdade Caminho, e vida. verdade. Glória cristã. Então, com alegria, eu decidi não ir. Senão eu não ficaria bem. Ficaria aprisionado no meu Você tomou a arrependimento. melhor decisão, viu, Edgar? Tomei, eu Porque sei, eu sei. E assim, nós, estou em paz, nós- sabe? Mas assim, quero ouvir online tudo, né? Quero estar com vocês, estarei com vocês em pensamento. É um exercício, né? Eu não estarei aí fisicamente, mas estarei na alma também. Tentarei estar nos dois lugares. Mas assim, depois disso, podemos programar uma ida assim com muita facilidade. nós Né? vamos Estou programar. mais livre agora das minhas responsabilidades, né? Estou prestes a abrir outras possibilidades com meus pacientes, né? Mas isso eu organizo de outra forma. Não demorarei, me aguarde. O Quincas faz menção ao CONEP, primeiro Congresso Espírita Paulo e Estevão, que vai ser realizado aqui em Ibiá, nos dias 14 e 15 de junho, portanto, na próxima semana, na sexta e no sábado. Sexta-feira, nós teremos um seminário com a Ana Teresa Camasmi e com a Larissa Chaves. Elas vão abordar o tema: é possível ser feliz depois da morte de um ser amado? Esse é o seminário que elas vão abordar na sexta-feira. Sexta-feira começa às 19 horas, dia 14. Dia 15, começaremos a partir das 7h30 da manhã. E vai ser um dia todo de palestras, de roda de conversa. Então estará conosco no sábado o Quincas, a Larissa, a Alzira, a Ana Teresa, o Arthur Valadares, o Vitor Hugo, o Gustavo Silveira, o William Jacó, e o Simão Pedro está vendo aí a possibilidade profissional de estar aqui conosco também no sábado. Teremos também no sábado a psicografia com o Júlio Carvalho. O Júlio Carvalho estará conosco trazendo as cartas consoladoras. E fazendo a parte musical, nós teremos a queridíssima Cacá Rezende e o Pablo Barcelos. Então fica aí o convite ostensivo a todos vocês que estão aqui participando conosco. O congresso é gratuito, não tem custo algum a sua participação. Nós só pedimos que façam a inscrição, porque nós precisamos de nos preparar aqui melhor para receber todos vocês. Então entre no site simpla.com.br, www.simpla, eu vou colocar aqui embaixo, simpla.com.br. Lá você vai localizar o CONEP e a partir disso faça a sua inscrição gratuita, sem custo, só para que nós possamos recebê-los melhor, né? Nos preparar melhor para isso. O meu telefone está no canto superior do folder, 349-8899-3815. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade quanto à inscrição, localização, você que quer receber a programação completa, pode me chamar lá no WhatsApp que nós vamos conversando e eu me coloco à disposição de vocês. Recomendo que vocês acessem o nosso Instagram, que eu também vou colocar agora aí no chat, @CEPIBA. Lá tem um segundo cartaz com todas as informações. Lá também você pode entrar em contato comigo, sou eu mesmo que respondo. Então é isso. Esperamos vocês no próximo final de semana. Estamos te aguardando, viu, Suzana? Suzana Galdino, vai ser uma alegria recebê-la. Todos aqueles que quiserem participar. Aqueles que não puderem estar presentes, o congresso será transmitido. Então você pode também acompanhá-lo de forma online. Mas nós gostaríamos mesmo de receber todo mundo aqui em Ibiá. Perfeito? Qualquer dúvida pode me chamar aí no WhatsApp que eu estou à disposição.
Edgar, meu querido, Deus te pague mais uma vez, viu? Nossa. Já pagou, com juros. Porque o pai, ele cobra a prazo, mas sempre paga à vista. Sempre. Você não recebeu à vista com a garotinha? A Maria recebeu. A Maria? À vista. Aqui eu recebo de vocês à vista. À Beleza. vista. Obrigado, viu? A sua família, a Maris, a sogra, todo mundo, viu? A vocês todos também, viu? Muito queridos vocês são. Queremos desejar também para o nosso querido Wellington Sim. uma noite tranquila e que ele está lá em Arinos, em Minas Gerais. É longe, está longe de Uberlândia. Amanhã ele está retornando, que ele faça uma boa viagem. Com certeza. Me parece aqui nos corações. Oi? Me parece que a Gleice Salles está dizendo que a mensagem Glória Cristã está no capítulo 42 do livro Caminho, Verdade e Vida. Então fica aí para a gente, o nosso dever de casa. Vamos ler e meditar sobre essa mensagem de Emmanuel. Então é isso, gente. Até a semana que vem, se Deus quiser, para mais um Prosa Espírita. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Abraço forte, viu? Um abraço. Abraço, Tchau, Quincas. Fica com Deus. Muita paz para todos nós e um abraço para esse pessoal todo que compartilhou conosco essa prosa hoje tão boa, tão agradável. Edgar, um beijo no teu coração, um beijo na tua esposa, tudo de bom para vocês. Fiquem Muito com obrigado. Deus. Fica com Deus também. Tchau, tchau. Até quinta-feira. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br